Graça e paz, meus irmãos. Esse vídeo aqui é um vídeo teste, né, com o intuito de trazer uma mensagem de reflexão ao seu coração. E assim como eu vinha conversando com alguns irmãos, o nosso objetivo é que, mesmo em meio a esse momento de pandemia, mesmo em meio a esse momento de isolamento social, nós possamos estar refletindo em algumas partes das Sagradas Escrituras, e o principal objetivo é que nós vamos estar trabalhando em cima do Sermão do Monte, certo? Então, o Sermão do Monte, a qual nós vamos falar, é tão conhecido, muito bem conhecido, mas sempre vem aquela questão, certo? Qual é a relevância do Sermão do Monte para nós hoje? Quais as lições que eu posso extrair e aplicar à minha vida através desses ensinos? Bom, primeiramente, respondendo, a relevância é porque são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. São ensinos que vieram da própria fala do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos passando com um tema anual que é nós crescermos e amadurecermos. A ideia de crescimento é que nós devemos crescer em quê? Em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nada melhor do que nós começarmos a falar realmente e estudarmos e refletirmos sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinos do próprio Senhor Jesus. Então, dentro dessa dinâmica que nós faremos a partir de hoje, nós vamos trazer a explicação bíblica e uma breve aplicação para nós. O meu desejo com isto tudo é que o seu coração realmente possa estar aberto, com os seus ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus, e que assim nós possamos crescer nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, eu queria trazer e explicar dentro do nosso texto, mas antes eu queria ler com você o Sermão do Monte. Sermão do Monte, em Mateus 5, os versos 1 e 2. E diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. A primeira coisa que eu quero mencionar aqui é o público a qual estava presente dentro dessa perspectiva de ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar dentro do nosso texto dois públicos diferentes. Um público era a multidão, aqueles que apertavam o Senhor Jesus por onde ele ia, aqueles que seguiam ele constantemente para onde ele estivesse. E ali estava a multidão de várias pessoas, centenas e não sei até milhares de pessoas seguindo para ouvir o que Cristo tinha a falar. E o segundo grupo, o segundo público que nós podemos encontrar aqui no texto é justamente os escolhidos do nosso Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, né? Então, a primeira reflexão que eu tenho hoje para nós termos em nossa mente será em qual grupo desse você está? Será se eu faço parte do grupo da multidão, que eu até ouço, né? E depois de ouvir eu simplesmente deixo de lado o que foi ouvido, foi até bonito, foi legal? Ou será se realmente eu estou dentro do círculo dos escolhidos de Cristo Jesus? Será se de fato eu sou um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo? Essas verdades, meus irmãos, devem nos encorajar a buscarmos entender que a relevância do Sermão do Monte para nós hoje não é diferente do que foi no passado. Claro que nós não vivemos na mesma época, mas os ensinos e as verdades são as mesmas, são atemporais.
E uma verdade que nós devemos ter em nossas mentes, meus irmãos, é que o Sermão do Monte, ele deve ser lido constantemente durante toda a nossa vida cristã. E não somente isto, mas também nós devemos colocar em prática de forma incansável enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Será que você já parou para refletir e pensar a respeito disso? Será se você já sentou nesse período que nós estamos de isolamento para analisar esta verdade? O conhecido Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, ele de fato ele se trata do mais longo discurso de Jesus que é relatado entre os evangelhos. E o interessante é que esta série de instruções, esta série de sermões é sobre o que os seguidores de Jesus precisam fazer para que eles possam confirmar sua herança no reino de Deus. Nós vamos encontrar no decorrer do Sermão do Monte, principalmente dentro da seção das bem-aventuranças, alguns paradoxos que ficam até com a nossa mente assim, como é que acontece isso? Como é que essas coisas vão se harmonizar? Por exemplo, eu ser feliz, mas ser pobre. Ou então a felicidade em meio à dificuldade. Ou então como é que eu posso ser feliz, né, em meio a um momento de mansidão? Essas são as questões que nós devemos refletir dentro do Sermão do Monte. E aí, meus irmãos, trabalhando de forma mais rápida aqui a respeito do seu contexto geral, no Evangelho de Mateus principalmente, nós vamos encontrar um tema que é principal, o tema unificador dentro do Evangelho, que é justamente a respeito da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, todo o Evangelho, ele vai trabalhar como em cada parte dele a centralidade da pessoa de Jesus. E uma coisa que nós devemos refletir e pensar e questionar os textos a qual nós estamos lendo. A primeira coisa que você deve lembrar quando estiver lendo o Sermão do Monte é quem ele é, né? Você pensar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O que é que ele diz? Né? O que ele está falando aqui? O que ele está querendo nos ensinar? E, por fim, o que ele faz. Portanto, para que nós possamos entender o Sermão do Monte, nós devemos compreender à luz destas afirmações. Uma aplicação para nós concluirmos essa primeira parte, né, é que nós devemos, meus queridos, você aí em casa e eu aqui, nós devemos estar com os nossos corações abertos e com os nossos ouvidos sensíveis a estas verdades. Pois somente assim, meus queridos, nós possamos cada dia mais, a cada caminhada que nós estaremos tendo aqui, nós possamos nos aproximar mais e mais de Jesus, nós possamos aprender mais a seu respeito, nós possamos amar esta palavra, amar a Jesus Cristo. Meus queridos, estes ensinos, eles só terão a eficácia na transformação de nossas vidas somente quando nós nos submetermos ao seu reinado soberano e gracioso. Aquele que prega o Sermão do Monte, que é o próprio Senhor Jesus, é Ele que tem a autoridade, é Ele que é o senhorio de todo o mundo que pertence a Ele. As palavras de Jesus proferidas naquele contexto, meus queridos, se estendem a todos nós crentes modernos. E não somente, e não apenas, isso não deve ser entendido como meros conselhos para que você possa viver corretamente. E isso é algo que muitas pessoas hoje, quando falam a respeito do Sermão do Monte, eles acham que são muitos conceitos bons, bonitos, para que nós possamos viver bem aqui nesta terra. E isso, de fato, é verdade.
Mas, meus queridos, o viver o Sermão do Monte significa, sobretudo, nós estarmos curvados à autoridade de Jesus. Significa, portanto, você vir a Ele, tomar o seu jugo e aprender mais dele. Que essas verdades estejam na nossa mente, gravadas em nosso coração, sabendo que, mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a um isolamento social, a uma pandemia iminente, nós confiarmos na soberania do nosso Deus, nós confiarmos no senhorio e na autoridade de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus